Olá, para quem ainda não me conhece, meu nome é Guilherme e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Templo de Luxo, o canal para seu autoconhecimento e expansão. Comigo está tudo bem. Eu espero que com você aí do outro lado também. Para você que sentir afinidade com a energia do canal, eu peço que você curte, comente, compartilhe com quem achar conveniente, benéfico e válido. Eu trouxe hoje o seguinte assunto. Você está alinhado com a tua criança? Algumas pessoas vão chamar de criança interior, algumas pessoas vão chamar de criança, né? É o seu nível mais elevado, enfim. Eu vou chamar de seu lado criança, né? Sua criança, aquela criança que ainda reside em você. Eu não gosto de falar dessa criança como sendo no passado, né, gente? Primeiro, eu vou tirar aqui como Lenormand para a gente ter uma carta positiva ou negativa referente a esse alinhamento. E com base nisso a gente continua, a gente dá continuidade. Olha, a gente tem aqui o trevo invertido, tá? Então aqui eu já diria para vocês que existe sim um bloqueio, tá? Para essa conexão com essa criança. Tem um bloqueio aqui. E a gente precisa entender com o tarô o que está realizando esse bloqueio, né? Eu não sei se você que está me ouvindo faz algum tipo de terapia. Eu não sei se você já está tentando, se você que chegou aqui nesse vídeo já tem conhecimento dessa criança, pode ser que não. Mas aqui, de fato, eu vejo literalmente um bloqueio. Então não é que você não tenha tentado acessar, você não tenha conhecimento dessa oportunidade. Mas tem alguma coisa que está impedindo. E o que está impedindo? Para você que está me assistindo, talvez você já tenha conhecimento sobre essa necessidade de integração. O imperador. Eu ia até tirar mais cartas, gente, mas não é necessário. O seu nível de seriedade, aquilo que você identifica como sendo responsabilidade para você, pode ser a responsabilidade do dia a dia, mas aqui eu sinto mais como você atribuindo responsabilidade a si. Talvez eu até peça uma outra carta aqui para entender se essa responsabilidade se deve a algum fator externo. Porque o imperador, como todo mundo sabe, ele é responsável por um reino, né, gente? Então você pode estar se auto-atribuindo essa responsabilidade, como pode ser uma coisa que estão demandando para você, estão te delegando, estão colocando muita responsabilidade em cima de você. A gente entende, né? Nós entendemos que na vida adulta é prioritário, é primordial tomar para si certas responsabilidades, mas existem responsabilidades que talvez não sejam suas. E é isso que a gente precisa entender aqui. Eu não vou limitar o número de cartas, tá? Vamos entendendo aqui. Tá vendo? O 9 de pentáculos, só que ele saiu na posição de desafio. É o 9 de pentáculos, só que ele saiu na posição de desafio. Eu não tô conseguindo enxergar, gente, eu não sei se tá dando brilho, tá? Por causa do projetor aqui. Então, não sei se tá dando muito brilho na carta. Mas aqui nessa posição invertida, tá me falando muito sobre uma condição de responsabilidade ligada, talvez até em relação ao setor financeiro profissional, né? E muito relacionada também com uma condição de colheita. É como se você estivesse numa situação do quase chegar lá, né? Ou situações em que são, como eu falei para vocês anteriormente, pode ser própria de você ou pode ser própria de que estão delegando a você. Uma necessidade de chegar a algum lugar. Vamos tirar mais uma? Tá vendo? Caíram até duas. 5 de pentáculos com cavaleiro de pentáculos. Me veio aqui como uma situação. Eu disse que eu ia tirar mais uma, caíram duas. Situações de imprevistos. Tá vendo? 5 de pentáculos com cavaleiro de pentáculos, como eu já disse anteriormente. Tá muito relacionado à questão da materialidade. As exigências do plano físico, do material, estão impedindo que você agregue, que você integre essa criança, que você reconheça essa criança. E essas responsabilidades, elas não devem sumir, né, gente? Talvez isso aqui seja algo genuíno. Só que você não pode perder
esse lado criança, porque talvez ele que possa proporcionar para que você chegue a essa falta de vazio emocional e essa sensação de deixar coisas para trás. Nesse contexto aqui em específico, nós poderemos ver como sendo um plantio. Mas nessa carta aqui, não sei se vocês vão conseguir observar, eu estou enxergando como se vocês estivessem sentindo um desperdício de energia. Desperdício de dinheiro. Para algumas pessoas, eu preciso mencionar isso aqui, vai ser um grupo mais isolado. Mas o cuidado com a responsabilidade financeira. Como que eu vou explicar? Você está sendo imprudente na sua forma financeira, tá? Isso está trazendo um desalinho, um desagravo, principalmente aqui com o 5 de paus, uma tristeza profunda, né? Uma sensação de escassez. E para um grupo pequeno aqui, pode ser que você... Como que eu vou colocar? Você precisa integrar essa criança, mas essa criança não pode vir com infantilidade e imaturidade. A criança é a alegria, a disposição do ser. Praticamente eu posso colocar aqui como se fosse a carta do louco do tarô, né? Aquela coisa de ousar, da alegria de vivenciar as experiências. Mas para um pequeno grupo aqui pode ser que você esteja sendo irresponsável financeiramente. O profissional, o teu reino está sendo prejudicado, talvez até na manutenção do seu financeiro, do profissional, porque você não está sabendo discernir. Para um pequeno grupo, você até está tentando integrar essa criança, mas está tentando integrar está conseguindo integrar, na verdade, com imaturidade. É como se estivesse vendo o aspecto negativo da criança. Entende? Em vez de trazer leveza, você está sendo uma pessoa irresponsável, imatura. E aqui, a prosperidade, a expansão financeira e a criança, ela precisa sim reinar na sua vida, mas com prudência. E aqui está havendo talvez desvio de recursos, você utilizando mais do que você recebe, né? Uma pessoa que talvez até esteja integrando a criança, como eu disse, mas está integrando no sentido da imaturidade. Não está levando para o lado da leveza, né? Vamos com a Sibila para poder entender. Para outras pessoas, e que eu acredito que seja o maior grupo, você precisa integrar essa alegria por conta das responsabilidades do dia a dia que estão delegando a vocês. Então fiquem de olho para ver se pessoas não estão agregando para você responsabilidades que não são suas, tá? Fiquem de olho nisso porque isso pode estar trazendo um desvio, um desalinho emocional, financeiro e energético. E aí você tem uma sensação, não de semeadura, mas uma sensação de que você está desperdiçando energia. Talvez alguns de vocês estejam dispondo demais do seu tempo, cuidando do outro, né? E aí existe uma tristeza profunda, porque quanto mais você cuida do outro, inclusive quanto mais você dá do seu financeiro para o outro, você fica... É um desperdício, você se sente sem. E isso aqui pode facilmente se tornar semeadura, se você souber integrar essa criança. Com alegria, mas maturidade. Isso aqui vai ser um conselho rápido, tá, gente? Ó, a carta da casa, só que também invertida. Tem muitas inversões de valores aí. Talvez na sua posição, num lugar de protagonismo. Tem alguma coisa aqui. A carta da casa invertida pode ser também você cuidando mais do outro do que de você mesmo. Chuck. Ó, tá vendo? A carta do ladrão. Existe um desvio de... Chuck é o meu gato, tá, gente? Eu tava falando com o meu gato aqui. Ele tava indo ali a caminho do suporte, mas ele já desceu da mesa. Tá vendo? Tem algum tipo de desvio. Volto a falar. Vocês estejam sentindo que existe um desvio energético. Um desvio de si mesmo. Vocês não conseguem integrar porque talvez vocês não estejam se reconhecendo. Vocês não estejam conseguindo fazer o dever de casa da forma mais integrada possível. Vocês não conseguem ter essa leveza para o grupo que não está sendo responsável, tá? Vocês não conseguem ter essa leveza
porque vocês estão tendo um tipo de roubo energético. E esse roubo energético pode ser tanto magia, como principalmente aquilo que eu passei para vocês anteriormente. Vocês sendo responsáveis demais, porque é como se vocês tivessem um reino a cuidar, pessoas a cuidar. Ter grupo da responsabilidade, né, integrada, ao invés de agregar leveza, é um grupo muito pequeno. Talvez vai servir para um pequeno grupo, para uma ou duas, poucas pessoas que assistiram esse vídeo. Tá vendo? A carta da reunião. Aqui fala sobre a questão da integração. Você precisa, talvez com proteções energéticas, com a proteção do seu próprio, do reconhecimento de que você, uma criança, gente, ela não fica responsável por ninguém. Entendam, tá? Aqui eu estou trazendo para o lado da questão da leveza. Para que você tenha leveza, você não pode ser mais responsável do que aquilo que realmente te cabe. Então você tem que saber discernir, integrar, reunir a sua versão madura com a sua versão criança, com maturidade, como eu disse para vocês anteriormente, mas com leveza. E não permite, um processo que não permite isso é vocês recebendo demanda de outras pessoas. Uma criança, ela não fica responsável por outras pessoas. Apesar de ter muitos pais aí que acham que filha e filho são pais dos seus próprios irmãos, né? Eu tenho uma percepção muito complexa, muito diferenciada em relação a isso. Tem pessoas que acham que vai agregar responsabilidade para a criança e ela desde cedo aprender a cuidar de um filho que não é dele, né? Enfim, não vou nem alargar muito esse assunto, mas isso é uma das coisas que impede, né? Essa leveza. Porque enquanto vida adulta, se você teve essa experiência lá vem na minha cabeça aqui no reino infantil, mas se você teve essa experiência lá na tua infância, como que você vai conseguir agregar leveza se você se sente responsável para além do que aquilo que realmente cabe? Entendam, integrar criança não significa que você tenha que ser imprudente, financeiramente falando, largar seus compromissos profissionais, mas é integrar leveza. Momentos, inclusive, de lazer, diversão. Talvez vocês não estejam vivenciando nada disso. Eu vou tirar aqui a runa para um conselho final. Para você desbloquear de vez essa integração. Tá? Perfo. Talvez você precise... Essa é a carta dos mistérios, tá, gente? Então, talvez você precise fazer algum tipo de integração terapêutica, de fato. Ó. Essa aqui é a runa que vai falar muito sobre a questão do dia, do amanhecer, do descortinar. Aqui pode se falar sobre a questão, literalmente, de você buscar algum tipo de terapia relacionada a esse despertar, a essa expansão, esse amanhecer dessa criança, tá? Mais uma. Tá vendo? Bercano. Aqui tá vindo de novo aquela coisa de que você está nutrindo muito, tá? Você está sendo mãe, que eu vou falar mãe, tá, gente? Porque é geralmente quem está mais integrado com essa questão de cuidado. Você está sendo muito mãe, você está sendo muito, gestando muito o processo alheio e esquecendo de si. E você precisa fazer uma terapia para poder trabalhar esse processo, tá? Alguma terapia de reencontro com a tua criança, tá? E aqui eu não estou falando, Bubu, desce. Peraí, gente. Desce, Bubu. Eu não estou falando, senão vai derrubar o suporte aqui. Eu não estou falando sobre a questão de você largar suas responsabilidades, como eu disse, você não ter cuidado com o outro, mas aqui, principalmente com essa carta, veio de novo na minha linha de visão, você está perdendo o senso do autocuidado. Está cuidando demais, em excesso do outro, demandando energia para o outro. Tudo isso aqui está falando de que esses mistérios, eles precisam ser revelados e talvez tratados através de uma terapia, tá? Essa terapia, ela pode acontecer através de cartas. Eu gosto, inclusive, muito de abordar isso, tá? Questões de padrões emocionais ligadas a
processos ancestrais, né, que são enviados, são herdados por pais, pai, mãe, né? É, porque muitas das nossas dores, das nossas integrações não realizadas, dos nossos bloqueios estão lá na infância. Então não significa que você tenha que ficar retornando para esse lugar, mas você precisa pelo menos entender de onde isso partiu, tá? E aí depois talvez você mesmo integrar ou então fazer um processo terapêutico para além, para poder fazer esse processo de integração de perspectiva, né? Qual é o lado criança que ainda reside ou que você precisa resgatar? Porque eu acredito que essa criança ela reside em você, ela nunca foi embora, você só precisa reencontrá-la. E ela vai ficar aí com você. Você vê que tem muitas pessoas que são maduras, responsáveis, mas que tem muita vivacidade, pessoas que têm muita energia. Essa carta aqui, inclusive, vai falar para mim sobre isso, né? Essa runa, perdão, que fala muito sobre a questão do dia. Tá faltando energia para você, tá faltando iluminação. E isso quem traz é o quê? É a criança, né? Então você precisa integrar, talvez através de algum tipo de terapia, como eu falei para vocês. Existe a terapia mais ampla ligada à questão da cartomancia. Cartomancia não é só para fofoca, tá, gente? Eu, pelo menos, não faço esse tipo de oracular, tá? De fofoca. Quero saber se fulano vai voltar, se quanto tempo que falta para fulano regressar para sua vida, se vai chegar uma pessoa no seu caminho. Não. O meu processo é muito mais ligado à questão terapêutica, como vocês estão vendo aqui, né? Integrando através de você. Lembra dessa carta que está invertida? Então, se você percebe na sua vida que você não está se percebendo, pode começar, né? Através do meu trabalho. Eu vou deixar aqui na descrição a rede vizinha por lá, né? Vamos conversar e aí sim eu passo, né, o meu WhatsApp para que vocês possam se comunicar comigo, para que a gente possa fazer uma tiragem na sua energia, tá? Eu vou passar todos os detalhes lá na rede vizinha e aí, caso vocês tenham interesse, se der match, né, ou a minha forma de tratamento, né? Aqui não deixando de integrar tratamentos terapêuticos tradicionais, tá, gente? Aqui eu não estou dizendo que vocês vão largar psicólogo, que vocês vão deixar de integrar com psicólogo, nada disso. Inclusive faz parte do processo. Mas precisa estar alinhado, né? Precisa estar alinhado. Então, a gente faz uma tiragem na sua energia. Se você identifica que você cabe nesse exemplo aqui, ok? Então, em consequência, a gente vai conseguir enxergar tudo isso, pelo menos para iniciar. Para você começar a enxergar, porque aqui precisa haver um descortinar. De novo, essa runa. Não está descortinado para você. Você talvez saiba que existe uma falha, um problema no processo de integração. Você precisa, ou sente que precisa ser uma pessoa mais livre, leve. E aí você não consegue saber por onde começar, de onde tudo isso está vindo. Então as cartas elas vão descortinar tudo isso para posteriormente vocês buscarem uma terapia integrativa ou tradicional para poder trazer um processo de cura e expansão para vocês, né? Cartas não trazem cura, mas elas trazem muitas vezes uma perspectiva, um processo de autocura, um caminho, uma direção para que vocês possam se tornar cada vez mais integrados com essa criança, porque isso é muito importante. Eu posso até dizer que é imperativo, gente. Tão imperativo quanto as responsabilidades do dia a dia, da vida adulta, é integrar essa beleza, essa leveza, essa expansão que só a criança que reside ainda em você pode proporcionar. Então, a cura da criança interior, o contato com a criança nada mais é, na minha perspectiva, do que integrar e encontrar aquela criança que ainda reside em você e que você sempre será, ok? Então, espero ter auxiliado até aqui. Beijão, até o próximo encontro. Valeu, fui.